O padrão do céu. Em João, capítulo 11, versículo 1, está dito: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Bom, mesmo seguindo Jesus, convictos da nossa salvação, somos seres humanos, sujeitos a ser acometidos por qualquer enfermidade. Embora existam pessoas que acreditam estar imunes por qualquer motivo que seja, independentemente do tamanho da nossa fé, não somos super-humanos. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Isso, porém, não nos isenta de ficarmos doentes, passarmos por lutas e adversidades, mesmo depois de encontrarmos Jesus e passarmos a viver uma vida nova. As doenças nem sempre são consequências do pecado. Podem ser simplesmente decorrentes de idade, de causas naturais, de acidentes ou mesmo consequências do pecado do próximo. Mas não é por isso que devemos deixar de buscar dos céus a cura para as nossas doenças. Basta que nos lembremos de quantas pessoas acometidas por doenças físicas Jesus curou com o seu poder. Tantos foram os milagres de Jesus que o Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, relata que não caberiam nos livros já escritos no mundo todo. Quando João faz essa declaração, ele também está listando o milagre que Jesus está por fazer na vida dele. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Precisamos trazer a realidade do céu à terra. Ou seja, no céu não há doença nem enfermidade. O padrão do céu é de vida e abundância. À medida que buscamos viver a realidade celestial, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A frase do dia é: chegou a hora de não perder tempo com situações que estão além do seu controle. Abra espaço para a intervenção divina. #humanidade. Bom, mesmo seguindo a Jesus, sendo amigos dele, como se diz hoje no texto que Lázaro era um amigo de Jesus, não seremos imunes a enfermidades, assim como Lázaro não foi imune à enfermidade. São muitas as dinâmicas responsáveis por trazer enfermidade à vida do homem. Por exemplo, acidentes, causas naturais, idade, consequência da maldade do próximo, enfim, vivemos em um mundo caído e ambíguo, onde todas essas coisas são possíveis. Porém, esse texto de João capítulo 11 nos ensina que não há impossível para o nosso Deus, nem a morte pode parar o nosso Deus. E tem outro ensinamento nesse texto que eu acredito ser fundamental para viver milagres, o extraordinário com Deus. Deus realiza milagres e coisas extraordinárias, mas é no tempo dele. E falar de tempo de Deus, de esperar em um mundo do imediato, em que tudo tem que ser rápido, na hora e do nosso jeito, é complicadíssimo. E essa ideia do imediato é tão forte nas nossas vidas que às vezes tentamos nos relacionar com Deus com esses mesmos moldes do imediatismo. Queremos algo da parte de Deus, queremos que Deus intervenha na nossa vida, porém deve ser agora, deve ser de forma instantânea, deve ser naquele momento em que nós queremos, ou que achamos que é o último momento, vamos dizer assim. Porém, o próprio Jesus não fazia nada de forma instantânea. Havia sempre uma conversa, uma ordem, um toque, uma palavra, um olhar, enfim, sempre um processo até a realização do impossível. No caso de Lázaro, Jesus chega 4 dias depois do sepultamento. E deu bom, porque Abraão teve que esperar por 20 anos. Existe um intervalo entre o Deus pode fazer o impossível acontecer e o Deus fez o impossível acontecer. Para nós que odiamos esperar, por exemplo, engarrafamento, pelo amor de Deus, fila de banco, não. Atendimento em hospitais tem que ser tudo muito rápido. A verdade é que queremos que os nossos problemas sejam resolvidos de forma imediata sempre. E nos esquecemos que muitas das vezes é nesse intervalo que o sobrenatural é gerado. Que nesse intervalo algo extraordinário é gerado, não só fora da gente, mas em nós também. A Bíblia diz
em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, que a aprovação nos transforma em pessoas íntegras e perfeitas. E uma pergunta que me faz refletir muito é: que tipo de sentimento alimentamos em nosso coração durante esse intervalo de espera? Nos esquecemos que muitas das vezes é nesse intervalo que o sobrenatural é gerado. E também é nesse intervalo que algo extraordinário é gerado em mim antes de qualquer coisa. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, que a aprovação nos transforma em pessoas íntegras. E a pergunta que me faz refletir muito é: que tipo de sentimento alimentamos em nosso coração durante o intervalo de espera? Sabemos que Deus pode fazer, mas enquanto ainda não acontece, que tipo de sentimento tem tomado conta do nosso coração? Digo isso porque o intervalo de espera pode gerar os mais variados sentimentos no coração humano, como por exemplo, raiva porque ainda não aconteceu, desespero pela ideia imediatista que temos da situação, ansiedade por não poder fazer muita coisa diante do impossível que está diante de você, medo do que vai acontecer depois de tudo, incerteza se vai ou não acontecer. Esses sentimentos podem ser gerados nos nossos corações e isso pode se transformar num problema. Pode bloquear a evolução do impossível na nossa vida, se assim a gente pode dizer. Porém, eu tenho uma boa notícia. Não são esses os únicos sentimentos que podem ser gerados nos nossos corações nesse intervalo, nesse período de tempo. Porque o nosso coração também pode ser tomado por fé, coragem de esperar por um Deus que nunca falha, confiança no Deus que é rocha, esperança no Deus que é fiel. Nós temos também essa possibilidade. Sabemos que Deus realiza o impossível, porque Ele já mostrou muitas vezes isso. Porém, nesse intervalo entre o saber que Ele pode fazer e vê-lo realizar na minha própria vida, que tipo de sentimento está tomando meu coração? Eu acredito que a chave para vencer esse processo, esse intervalo, é caminhar por fé e não por aquilo que você vê, como está dito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não ser refém daquilo que os seus olhos veem pode ser fundamental para que a sua vitória chegue, para que o impossível se realize na sua vida. A exemplo de João, capítulo 11, se eles se limitassem simplesmente ao que eles estavam vendo, era: a morte já aconteceu, não tem mais jeito. Mas quem caminha por fé pode ver, como Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Pode ver a glória de Deus acontecer. Como eu disse antes, Deus pode ser meu amigo e ainda assim muitas coisas podem acontecer na minha vida. Por causa de um mundo caído, doenças, enfermidades, lutas e adversidades podem chegar à minha vida. Devemos, porém, crer que Deus age na nossa história, que Ele é capaz e pode realizar o impossível na nossa história, mas é no tempo dEle. E até que o impossível aconteça, devemos permitir que o nosso coração seja tomado por esperança, fé, coragem e confiança. Quando essas coisas começam a ser geradas em nós, o impossível está sendo gerado contemporaneamente na nossa vida. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, e tenha um dia abençoado debaixo da graça e do amor de Deus.